Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente vai trazer um tema acho que é o tema do momento em Roraima, que é desenvolvimento, os números diferenciados que o Estado vem alcançando e as pessoas que vêm fazendo parte desse processo. Não só o poder público, mas principalmente a iniciativa privada. E a gente está trazendo hoje aqui o Murilo Ferrari, que é um agrônomo paranaense, mas segundo ele, mato-grossense de coração. De criação, exatamente. 10 anos em Roraima, produtor, destacou aqui que adora estar em cima do trator, tá? E hoje, né, é presidente da ProSoja. E aí, como aqui o que a gente menos entrevista é roraimense, não é que a gente não queira, porque parece que em Roraima o que menos tem é roraimense. Então, o que te trouxe para cá, Murilo? O que te fez bater aqui pelas bandas de Roraima? Bem, obrigado, Weber, por estar me recebendo aqui, a gente ter esse bate-papo aqui, para mim é um prazer estar aqui. E dizer que o estado de Roraima nos despertou várias paixões, né? Uma delas, a gente, como sempre se criou, sempre esteve em cima da roça, a gente viu essas topografias, esse lavrado, que a topografia é muito plana, né? A gente viu a vegetação que é fácil ser mecanizada. Para nós, da agricultura, a gente já chegou aqui, já se encantou com essa paisagem que seria possível se converter em agricultura. E também a gente gostou muito da cidade, que é Boa Vista, né? Uma capital que é muito acolhedora. E também a gente se encantou com o sentimento da população daqui. A gente viu, onde a gente conversava, a gente via que a população daqui queria o desenvolvimento do estado, queria que era muito acolhedora com quem vinha de fora para o desenvolvimento. Então foi essas questões que a gente resolveu investir aqui e vir de uma vez para cá. Tem algum projeto de ir embora? Não, hoje as fichas tá tudo colocado. Tá tudo apostado não aqui. Não tem mais jeito de ir embora, não. Agora, são números, Murilo, são números interessantes, número que qualquer empresário visionário realmente olha hoje Roraima de forma diferente. Crescimento de PIB, geração de emprego, o agronegócio entrando numa participação significativa nessa composição do PIB, mas tem muita gente que diz, pô, mas isso aí é mais uma onda, é sustentável, de quando eu cheguei para hoje, o que mudou? Na tua visão, Roraima é um foguete que não tem ré ou corre algum risco? Não estou dizendo risco só por questões da gestão estadual, mas a gente tem, acima da gente, a gente tem um governo federal que é quem delimita a política econômica. E a gente não está muito bem nesse aspecto. Então, qual é a tua visão em relação a esses números? São sustentáveis ou são indicadores de risco? Uma vez que a agricultura ela chega numa região e os agricultores se consolidam, dificilmente eles deixam a sua atividade, porque ali não é um trabalho de um ano, não é uma questão, você chega numa propriedade, numa área, você trabalha aquele ano e daí não deu certo, você vai embora. Porque ali é todo um trabalho de investimento, tanto de solo quanto de próprias máquinas, né? Então aquilo ali, dificilmente você vai embora do local. Então, quando a agricultura chega, é um trabalho a ser desenvolvido e a gente fixa raízes mesmo. Então, é sustentável, porque a atividade ela precisa, ano a ano, você está em investimento, você tem que pagar as contas que você fez em cima da área. Então, dificilmente, quem chega a fazer agricultura numa região, obviamente, se o clima ser favorável. No caso do Roraima, o clima é extremamente favorável para a agricultura. Então, quem está vindo aqui não vai mais embora. Óbvio, vários produtores eles vão vender sua propriedade para outros produtores. Então, esse negócio de compra e venda de fazenda é normal. Mas a atividade, quando ela se estabelece, dificilmente ela regride. Tanto é que a gente vê, ano após ano, o crescimento da agricultura, menos em anos desfavoráveis, como a gente tem 2 anos aqui, que a atividade está tendo baixa rentabilidade, pelo fator do preço do soja, que é uma commodity internacional. Então está sendo menos rentável plantar soja em relação aos outros anos, e a gente vê o estado crescendo em área produtiva. Então, isso é um significado que a agricultura no estado de Roraima está consolidada. Agora, claro, o que isso
Por que isso se deve, essa consolidação? Muito pela segurança jurídica que o Estado está oferecendo, né? Quando eu cheguei aqui em 2015, não tinha documento. A gente não conseguia ir no banco fazer financiamento. Então, quem vinha, poucas pessoas vinham. Agora, depois que você começou a ter título e documento, você pode ir no banco, fazer um financiamento e você investir na sua propriedade. Então, isso já é mais um indicativo que é consolidado a agricultura. Outra questão que é importante a gente falar sobre a consolidação da agricultura é que você já consegue ter indústrias aqui, né? Você tem uma indústria que beneficia o seu produto e essa indústria sempre vai demandar de produto. Então sempre vai precisar de gente produzindo. Temos uma empresa também que faz exportação, essa empresa vai demandar de produto. Então a gente já vê todos os sinais que hoje a agricultura, a sojicultura, especificamente falando, está consolidado porque já tem empresas, já tem várias empresas que estão gerando essa cadeia, né? Agora, claro, existem as ameaças que todo o tempo a gente está lutando contra, né? Principalmente essa questão do aumento de demarcação indígena, essa questão de cenário internacional estável em relação a gente está vendo agora essa política do Trump aí, que pode afetar muito da rentabilidade. Isso vai estimular o setor nacional, não só de Roraima, né? Mas falando de Roraima, hoje já está consolidada. Já chegamos a 130 mil hectares, quando eu cheguei aqui estava 15 mil, 13 mil. Então, tem muitas pessoas hoje que deixaram das suas propriedades, venderam todas as suas áreas lá no resto do Brasil e apostaram tudo aqui. Essas pessoas precisam fazer isso aqui dar certo, porque se não dá certo, eles vão perder tudo que investiram. Então, está consolidado porque a atividade precisa, a atividade de longo prazo, né? Não é do momento, é de longo prazo. E esse longo prazo já está acontecendo e hoje está estável. Você é um cara que acompanha às vezes as reuniões que você participa como presidente da ProSoja, e eu vejo que você tem uma característica muito de ser um cara entusiasta em relação a esse crescimento, né? Uhum. Que eu acho que não adianta nada você fazer nada na vida se você não tiver motivação, entusiasmo pelo que você faz. E, além de tudo, você está numa associação que, querendo ou não, atrás de você tem um monte de gente que, na maioria das vezes, não vem elogiar. Sim, né? Vem aquele negócio, usa a instituição, usa no bom sentido, né? Para cobrar ações, cobrar intervenções junto ao poder público para que as coisas aconteçam. Mas, na tua visão, a cultura dos nossos novos investidores, das pessoas que chegaram a Roraima, como foi o teu caso, há 10 anos, e os que já estavam aqui, em que nível está? Porque a gente ainda tem uma vendidona aí de crescimento, né? A gente tem uma quantidade de hectares ainda que ainda dá para produzir um bocado de coisa. Uhum. A cultura de quem veio para Roraima é uma cultura de planejamento, que é aquele cara que aposta lá na frente, ou a gente também tem aqueles investidores da cultura do imediatismo? Uhum. Como é que está se construindo o perfil desse investidor, desse produtor de Roraima? O produtor que vem para produzir aqui mesmo, ele tem essa visão a longo prazo. Ele não vem pensando no imediato, ele vem já pensando no que vai acontecer daqui para frente, né? Agora, existem os produtores que são investidores que não produzem, mas usam do momento para comprar, para fazer a especulação imobiliária que a gente fala, né? Isso é uma fatia pequena do mercado hoje. A gente vê muitas pessoas vindo acreditando no desenvolvimento do estado e morando aqui. A gente veio, esses últimos 3, 4 anos, aí, viu muita gente do Sul fazendo a modalidade de arrendamento, que não é comprar a terra, mas arrendar a terra, acreditando no potencial produtivo do estado, do clima do estado. Arrendar a terra é você alugar um pedaço de terra e você não ser dono, você fica lá com um curto período de tempo, 5 a 10 anos você fica na área de outra pessoa e você paga o aluguel dela e você trabalha em cima da área de outra pessoa. Isso é um indicativo que está vindo pessoas que estão acreditando no potencial do clima e no potencial do estado. Mas a grande maioria são esse perfil, que acredita no longo prazo e as oportunidades que o estado vai trazer. Bom. E me diz uma coisa, com relação ao que você produz, vamos pegar o que você produz. E aí eu sou o cara que quero comprar tua soja. Uhum. Quais são os diferenciais da soja de Roraima hoje? O que é que me faz eu vou buscar a soja lá de Roraima porque ela tem umas características aqui diferentes, que agrega mais valor e tal.
qual é a diferença de produzir em Roraima e ter um resultado tão bom? Não estou dizendo financeiro, porque, como você falou, tem 2 anos que o setor vem sofrendo um pouquinho com essas oscilações. Mas quais são os diferenciais qualitativos da nossa soja? Nós por termos um período de colheita que não chove, nós temos uma qualidade do grão na colheita muito bom. Difícil você ter uma qualidade de grão ardido, como acontece no Mato Grosso, no sul do país, em que chove muito na época da colheita e acaba danificando o grão. A gente chama grão ardido, grão avariado. Aqui não tem. Aqui nós temos um sol que faz, na colheita você consegue colher um grão mais completo. Um grão é bonito. Só que no mercado nosso de soja é um mercado de commodity, um mercado internacional. Então os compradores eles não procuram muito qualidade, né? Claro, vão procurar qualidade porque tem a padronização, que é 14% de umidade e 1% de impureza. Mas é a qualidade que a gente fala, que é maior proteína, maior teor de óleo, que de fato aqui já tem estudos, nós estamos trabalhando para melhorar esses estudos, que aqui tem, pelo fato dessa luminosidade ser muito grande durante o período da cultura, ainda no mercado não especifica isso aí. O mercado ele compra, só que o grão daqui ele sai muito, muito melhor, muito mais apresentável do que... Teve anos que empresas vieram comprar o grão daqui para misturar com o grão avariado de outros estados para conseguir chegar nessa porcentagem de 14%, de 8% de avariado. Então essa é uma vantagem, que na hora da colheita não temos problema de danificar os grãos, entendeu? Só que tem essa questão de um pouquinho mais de proteína, um pouquinho mais de óleo, só que o mercado ainda não especifica isso aí. A indústria Serra Verde, que está uma vitória de todo o roraimense, eu acho, que quando se instalar aqui, ela está vendendo o seu farelo, né? Está vendendo o seu óleo, já está tendo mercado consumidor específico por causa desse benefício. Só que nós, produtores que vendemos grão, ainda não temos precificado essa maior proteína e maior óleo. Agora, nós temos, aí você acabou de falar de uma indústria que concordo com você, é motivo de orgulho para o Estado, né, que é a Serra Verde, né, esmagadora, né, daqui mais uns 30 dias, segundo o Felipe, vão estar já invasando o óleo de soja desde Roraima. E a gente teve há poucos dias na Guiana, né, que na realidade a Guiana ela é só uma porta, né, para o Atlântico, é uma porta de saída para a gente entrar num cenário de mais entre população flutuante e população fixa. Está falando aí em torno de 75, 78 milhões de pessoas transitando ali no CARICOM. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o farelo está indo. Se diminuiu muito as questões burocráticas, porque se tinha um receio de mandar qualquer tipo de produto para a Guiana em função da insegurança mesmo. E hoje você já tem várias carretas indo e antigamente elas estavam voltando batendo. Sim. Né? Que era o problema que a gente vivia aqui na 174. E hoje estão voltando cheio, por exemplo, de ureia. Né? Já está vindo material do Egito, né? Inclusive um parceiro nosso, o Catan, está à frente dessa operação lá. E estão trazendo as carretas cheias de material que vai servir para o produtor. Né? É a saída em matéria de logística para Roraima ou tem mais coisa que possa ser agregado a esse possível novo corredor de exportação para o Brasil? Isso aí para a gente tá se tornando, o sonho está se tornando uma realidade. Quando a gente vê essa importação de adubo aí, essa importação de ureia, isso aí vai significar menor custo de produção e maior preço no nosso produto, o que vai reduzir muito a logística. Né? Você está mandando ali por Manaus, você está ganhando por Guiana ali, está ganhando pelo menos 8 dias, 10 dias de navio. Né? Então, sem falar na logística, que é para você desembarcar um caminhão, botar no navio em Manaus. A logística hoje é muito cara. E isso faz com que a nossa rentabilidade no soja é menor, o preço do soja fica mais barato. Ali pela Guiana vai ser um sonho. Agora, vai ser oportunidade de ser importado, além de adubo, mas equipamento,
toda a parte química que a gente usa, assim, e sem falar, possivelmente, a gente verticalizar a nossa produção. Exatamente. Aqui, né? Você vai conseguir ter mais segurança para verticalizar e atender esse mercado aí, que é o CARICOM e também outros mercados. Você vai ter uma vantagem logística que vai te permitir verticalizar. Uma vantagem logística até mais do que o Mato Grosso, até mais que outros estados que hoje estão num processo de industrialização desse produto primário. O Mato Grosso hoje, ele está com uma... você anda lá, você tem etanol de milho, você tem frango, ovo, suíno. Então, essa possibilidade da Guiana ter esse acesso de exportação, para a gente vai beneficiar essa verticalização da nossa produção. E você falou assim de algumas culturas que a gente vê toda semana chega alguém desses segmentos para conversar com o governo, para conversar com alguns investidores que já estão instalados aqui. A gente ouve muito a questão de implantar a questão de uma indústria de frango. Fazer alguma coisa relacionada ao porco, né, a suinocultura, tudo. O que está faltando para que isso aí se torne uma realidade como a soja se tornou? Aqui o grande X da questão é o preço do milho. Nós temos uma área plantada pequena, nosso custo de produção para se produzir milho é alto, e o preço do milho praticado no estado e até em Manaus é muito alto. Então, assim, isso se esbarra nessa questão. Até várias conversas a gente teve com o secretário de Agricultura, com o próprio Sebrae, que está atuando bastante nessa questão. A gente falou, vamos ver o que precisa a gente fazer, vamos estudar a cadeia como um todo, o que está faltando para a gente trazer uma questão dos frangos aqui e suínos. Aí, se é só o milho mesmo, e aonde que esse custo de produção do milho está afetando a gente. Por que acontece com a produção de milho aqui? Por que é muito pequena? O milho é mais rentável que o soja. O que acontece com a produção do milho? A produção do milho não tem a liquidez que o soja tem. O produtor, quando ele colhe o soja, o produtor colhe o soja e precisa pagar as contas. Então, se ele quiser vender amanhã ou depois, ele vende. Lógico que vai sofrer influência do preço, mas se ele precisa vender, pagar a conta, ele consegue vender. O milho não. O milho, se você está devendo alguma conta do milho, você tem que ver se o mercado está comprando, porque o milho, você às vezes quer vender o milho, você não consegue. Então o produtor ele não arrisca muito plantar milho, porque tem as contas chegando, então o soja consegue pagar as contas. O que está acontecendo? Está aumentando o consumo de milho no estado. Né? Você vê que aumentou a questão da avicultura de postura, né? Sim. E a questão do confinamento também está usando bastante milho, só que mesmo assim limita a expansão de área. A partir do momento que você tem alguma exportação, por exemplo, pela Guiana, a gente conseguir fazer uma exportação do milho pela Guiana, você consegue fazer uma empresa que consegue consumir esse milho, comprar esse milho dos produtores, você tem um aumento de área. Tendo um aumento de área, você consegue trazer mais produto, melhora o preço na compra dos produtos. Aí vai começar a diminuir o custo de produção e daí você vai conseguir baratear o preço do milho e assim você consegue fomentar essa indústria de frango e produção. Agora aqui, você acredita, apesar de muita área ainda para ser explorada, você acredita que Roraima nós seremos um estado de escala ou de valor agregado? Ou seja, nós teremos produtos diferentes. Né? A nossa soja tem mais proteína, a nossa soja tem mais óleo, nosso milho é melhor, tudo. A gente vai ter essa característica ou a gente vai chegar a um padrão de volume de produção, né? Não como Mato Grosso, não como os grandes produtores, porque a gente não tem área para isso. Essa que é a verdade. Mas qual vai ser o diferencial de produzir em Roraima? A tua visão de futuro, não é nem hoje, porque hoje a gente ainda está construindo isso, né? Eu acho que não. O estado ele tem potencial para de agricultura, área de soja e milho, acho que nós conseguimos aí chegar nos 800 a 1 milhão de hectares. Caramba! Se você pegar a área total do estado, que é 22 milhões de hectares, ver o que sobra, dá 2 milhões e meio. Mas 800 mil a 1 milhão de hectares. Isso é a área de Sorriso e Sinop, por exemplo, 2 municípios do Mato Grosso. Então, em volume, nós não vamos se destacar. Só que é um volume expressivo. A gente pode atender, nós estamos numa outra janela de comercialização do Brasil. Nós colhemos antes dos Estados Unidos.
Então nós pegamos uma janela em que o mundo está esperando a colheita dos Estados Unidos e está acabando o soja do Brasil. Então tem essa oportunidade que é nesse meio termo. E 800 mil hectares é uma área expressiva. Mas também, pelo fato de a gente estar perto do mercado consumidor, que é Manaus, e agora a Guiana, que está entrando forte, e esse mercado do Caribe, e essa vantagem logística também, aqui vai ser uma possibilidade, a gente almeja isso e vê isso, para verticalizar essa nossa produção. Não, a qualidade do produto dificilmente é precificado hoje, mas assim, verticalizar, frango, suíno, trazer o etanol de milho, começar a trazer a indústria para usar essa matéria-prima. Eu acho que o estado de Roraima vai ter esse benefício pela vantagem logística da Guiana e pelo acesso aí, pela essa quantidade de área que a gente vai ter. E eu vejo também, o governo está trabalhando numa possibilidade de dar à nossa soja o indicativo geográfico. Sim. Né, que seria a soja produzida na Amazônia, com todos os cuidados ambientais, né, com a garantia da sustentabilidade. Né? Uhum. E o nosso estado tem essa característica. É um estado que cresce, é um estado que desmata pouco, até porque não precisa desmatar, né? O nosso relevo já facilita. Sim, lavrado. Né? Já está aí, o lavrado está aberto. Tá? Mas muita gente insiste nessa questão indigenista, questão das demarcações, a questão de que o que tinha sido demarcado até um dia desse, agora já a regra já muda, então eu já posso ampliar, que querendo ou não gera uma insegurança muito grande. Ninguém está aqui para queimar ou torrar dinheiro. Sim. Essa que é a verdade. Mas ao longo, né, dos últimos 6 anos e meio, a gente vem notando que o empresário ele tem sido até mais resiliente. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu vejo uma retomada, coisa que eu te digo que há 90 dias eu comecei até a me preocupar, porque uma das coisas que a gente estava menos vendo ali na Praça do Centro Cívico, ali no governo, era a visita das comitivas de investidores. Né? E agora voltou em escala muito grande, grupos grandes, pessoas já focadas em outras áreas, não só a questão do grão, não só a questão da pecuária. A gente já viu o pessoal trazendo uma outra visão. Esse negócio da verticalização começa realmente a ser um negócio discutido. Agora, o Brasil ele tem um negócio que acontece a cada 2 anos, que se chama eleição. Né? E toda eleição gera uma insegurança monstruosa para o investidor. Está aí a questão de OF, está aí a questão da taxação americana, a falta de habilidade mesmo de tratar questões de economia básica, né? Nem macroeconomia, vamos falar da economia básica mesmo. Como é que é para manter um mercado que tem tudo para se consolidar num país onde a gente tem essa característica? A cada 2 anos a gente sabe o que vai acontecer. Porque a gente fala, o poder público ele não precisa ajudar, ele precisa dotar o estado de infraestrutura, que é o papel dele. Sim. Agora, só o fato dele não atrapalhar já ajuda pra caramba. Só que é difícil. Então, como é que é trabalhar num país que a gente tem isso? Eu não estou dizendo que é um privilégio de Roraima, não é, isso aí é Brasil. Eu diria que em alguns casos é mundo, né? Mas como é que é tu ter investimento suado, onde tu faz conta todo dia, vê se fecha as contas, se não fecha, da onde que vai puxar, é o cobertor pequeno, puxa, descobre a cabeça, puxa, descobre as pernas. Como é que é trabalhar num país desse jeito? Eu acho que nós tivemos aí um período, uns 4 anos aí, que nós estávamos vivendo um sonho, né? E agora acordamos para a realidade, porque eu tô na agricultura desde que eu me conheço por gente. Meu pai foi do Mato Grosso, foi plantar lá, e ele passou por umas 4 crises. Pegou umas 4 pancadas lá, e todo agricultor Então assim, produzir no Brasil é muito difícil. É muito difícil. E a gente está acostumado a levar essas bordoadas, e o produtor brasileiro ele merece ter esse título aí de herói, porque não é fácil. Não é fácil se você passar por uma crise, você vê em anos que não ter dinheiro, colher toda a sua produção e não ter dinheiro para pagar as contas.
Isso aí, meu amigo, é uma... E no outro ano o cara atende de novo, no outro ano o cara atende de novo. O que é isso aí? É a questão da aptidão agrícola do Brasil, né? E também da resiliência do produtor brasileiro. A gente vê esse cenário hoje, claro, hoje, né, em relação ao passado, como o Mato Grosso vai produzir, hoje a gente tem várias ferramentas que amenizam um pouco essa volatilização no mercado com relação à trava de preço na bolsa, daquele bar que é bem feito, aquela opção, aquele contrato, tem mais opções de crédito, mais informação, a gente consegue se prever mais o que está acontecendo no mundo e no Brasil, mas assim, é muito desanimador. Você pega, depois que mudou o governo aí, ficou 2 anos, você acabou de relatar isso, pessoas com medo de vir para Roraima, vir para a Amazônia, por causa das ameaças da demarcação indígena. Aí foi feito um trabalho muito grande pelas aprossórias estaduais, lá em Brasília, conversa com o deputado e vai daqui, vai dali, para a gente conseguir frear essa sanha demarcatória aí, porque inviabilizaria. Se demarcasse, como aconteceu na Raposa do Sol, quanto tempo depois que o Estado ia colher? Mais de 10 anos. Ninguém queria saber de Roraima. Imagina se acontecesse de novo. Podia trancar a porta do Estado e ninguém mais... Joga a chave fora. Aí começou a vir novamente, o pessoal perdeu o medo. Na batalha lá no Congresso, lá conseguindo aprovar o marco temporal, e agora foi para o STF, judicializou, aí o Gilmar Mendes manteve a data do marco temporal, o pessoal começou a ganhar confiança de novo, só que a atividade não está rentável, então o pessoal ainda está vindo pouco, né? Mas mesmo assim, com o pé no freio, nós aumentamos os 16 mil hectares da safra passada para esse ano. Então, assim, eu sempre brinco com meu pai, no ano que a gente tem prejuízo. Tá, a gente fala, mas vamos fazer o quê, né? Só sabemos fazer isso, né? Só sabemos trabalhar, né? É porque, assim, tá a parcela da máquina para você pagar, tá o preço da terra para você pagar, tá os compromissos que você fez, tá o banco para você pagar a longo prazo, então você tem que trabalhar, né? Diferente dos Estados Unidos, quando o preço está baixo, o americano fica em casa e recebe dinheiro do governo. Né? Se o soja dele cai, ele recebe o seguro do governo. Então o brasileiro não, o brasileiro tem que plantar e tem que plantar, só tem essa saída, não tem outra atividade. E hoje o que no Brasil está dando certo? Você pega o último PIB aí, serviço caiu, indústria caiu, exploração, minério caiu. A única atividade que subiu em termos de valores, né, foi a agropecuária. Então é complicado essa situação. Agora tem um estigma que eu gostaria, já que você é produtor, e eu acho até injusto quando as pessoas falam, eles dizem a atividade do campo, o agro, né? Seja o grão, seja a pecuária, seja o que for, ele é uma atividade rentável para quem não entende de rentabilidade, né? Porque o cara não sabe fazer conta, porque nem toda vez dá o resultado que você quer, mas vem sempre aquele fantasma de que é uma atividade que não gera emprego. Como é que não gera emprego tendo a participação que tem no PIB nacional? Sim. Me explica porque tem um jornalista que faz uma defesa, ou quer dizer, um ataque ao agro, que eu falo, espera aí, como é que representa tanto no PIB e não te dá retorno de emprego? Tá vindo dinheiro de fora. Alguém tá caindo do céu, que não é normal. Por que as pessoas usam esse discurso? Olha, muito é desinformação, mas é muito compra narrativa pronta. Maldade mesmo. Maldade mesmo. Eu acho que assim, tem muita narrativa pronta dos países europeus, próprios Estados Unidos, porque nós somos concorrentes deles. Sim. Eles têm inveja da gente. A gente consegue produzir 2 ou 3 safras por ano, eles mal e mal conseguem produzir uma. Eles precisam manter o homem dele no campo, principalmente a Europa, porque é questão estratégica. Eles já passaram por guerra. Se tem uma guerra e não tem alguém produzindo alimento, como é que eles vão fazer? Então eles mantêm, subsidiam o cara no campo. Quanto mais produto mais barato a gente está fornecendo para o mundo, mais subsídio eles vão ter que colocar. Então eles querem segurar o desenvolvimento, além de outros interesses, que é no caso minério, madeira, explorar a Amazônia. Agora, o brasileiro é o produtor que mais preserva no mundo. Não existe lugar... Nada igual. Para você ter uma ideia, a iniciativa privada brasileira, no caso dos produtores rurais brasileiros, eles preservam 33% do território nacional. O que é isso? É o cara pegar o dinheiro e não, 33% do território nacional é a gente que preserva. Os outros 33%
as unidades de federação e a União. Isso, se você colocar numa ponta do lápis, em valor imobiliário, é 3 trilhões de reais a iniciativa privada brasileira, ou seja, os produtores rurais brasileiros preservam. Não existe país no mundo, é uma fortuna maior do que a do Elon Musk, pra você ter uma ideia. Não existe um país no mundo que faça essa preservação e nenhum setor que faz isso aí. O produtor brasileiro faz. A gente tem que preservar as APPs, tem que fazer a reserva legal e a gente tem que cuidar dessa reserva legal sobre a pena da lei. Se a gente deixar pegar fogo lá dentro, nós somos penalizados, somos incriminados e a gente cuida disso. Agora, quando pega fogo numa unidade de conservação federal ou de estadual, quem responde por isso? Ninguém, né? O IBAMA não é multado, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro não é multado, a Secretaria do Meio Ambiente não é multado. Então, tudo é para as costas dos produtores. E a sociedade brasileira não entende isso. É por isso que nós estamos à frente da associação e todas as oportunidades que a gente para falar, a gente vai, para a sociedade ver se ela entende que além da gente produzir alimentos, da segurança alimentar, nós ainda preservamos uma coisa que nenhum lugar no mundo preserva. Então essas narrativas são compradas prontas por concorrentes nossos. Infelizmente, a nossa sociedade desinformada, ela replica isso aí que nem uns papagaios. Produzir no Brasil uma visão de mundo é visto como crime? Olha, eu acho que tudo que é brasileiro tem uma coisa que tudo que dá riqueza, toda a prosperidade questão é incriminada pelo brasileiro. Eu acho que não só a agricultura, a pessoa vê muito aqueles tratores grandes, aquela coisa grande, mas isso tudo é por causa da necessidade. Que a gente não tem mais mão de obra no campo, então a gente precisa comprar máquina grande. E também vocês não ganham do governo, né? Isso você não ganha, tem que investir. Não tem, né? Então, assim, acho que tudo que é geração de riqueza no Brasil é incriminado. Acho que essa mentalidade de uma sociedade que está vindo doutrinada nas escolas que faz essa visão errônea aí. Você vê hoje, fala em mão de obra, mas não tem mão de obra no campo. Não tem mão de obra na cidade. Lá nos grandes centros não tem mão de obra. Se o PIB crescer mais 5%, 6% de serviço, não tem mão de obra. Mas tem pessoas desocupadas recebendo. Então, assim, é uma questão buraco mais embaixo. É porque é mais fácil o assistencialismo do que o trabalho, né? Sim. Então, é por isso que a gente patina. E é o que acontece no intervalo de 2 em 2 anos. O Felipe, ele fez uma observação aqui na entrevista que ele deu. Ele disse, velho, eu sempre tenho vaga, sempre tenho posto de trabalho. Uhum. Só que eu nunca, nos empreendimentos dele, eles nunca viram o que eles estão vendo em Roraima. Tem vaga que tem 60 dias que ele não recebe um interessado. Ou seja, Roraima tinha tudo para ser o estado do emprego pleno, não era para ter desempregado. Uhum. E você vê, uma das coisas que a 2016, quando começou a crise migratória, 2015, hoje, se não fosse a mão de obra venezuelana, nós estaríamos vivendo um apagão. Exatamente, isso é verdade. Por quê? O nosso jovem, que as pessoas estão saindo das faculdades, continuam com um pensamento que é totalmente errado. Eu dou aula em faculdade, é uma pergunta que eu faço. Murilo, o que você quer ser quando sair daqui? 99% das pessoas dizem que quer ser servidor público. Não tem mais espaço no poder público. A máquina, não vou dizer que inchou, não, ela já estourou faz tempo. Sim. Então, aonde eles vão trabalhar? Vão trabalhar numa iniciativa privada que eles não conseguem entender que a cultura organizacional é diferente. Eles acham que sábado não precisa trabalhar, que numa emergência não precisa se deslocar para o campo. É uma cultura muito complicada. E não é uma cultura de Roraima, infelizmente. É uma cultura da maioria dos estados brasileiros. Uhum. Mas vamos falar aqui de um negócio que vai acontecer daqui a pouquinho. Aí você vai fazer o convite, vai dizer que dia e como é que evoluiu essa questão, não só da ProSoja, mas desse evento que vocês fazem todo ano, que é a abertura da colheita. Como é que está previsto para esse ano? Uhum. Já está tudo cheio, não tem mais espaço, não adianta querer ir lá que não vai dar para entrar, ou como é que está? Onde vai ser? Então aqui, vou te entregar o convite aqui. Opa, vamos estar lá. Vão ser nos dias 8 e 9 de agosto, né? A nossa abertura oficial da colheita. Nós fizemos todo ano essa abertura com 2 objetivos. Na verdade,
3 objetivos. O primeiro deles é a gente comemorar um ano de batalha, né? Um ano de conquista, porque produzir, você plantar, fazer agricultura, principalmente grãos, não é só depende de você, depende de um clima, depende de vários intempéries, depende de várias coisas. E quando você chega num resultado positivo, que a gente está caminhando para um resultado positivo, a gente precisa comemorar, precisa se reunir, precisa confraternizar. O outro objetivo também é chamar a sociedade junto para ver, ó, aqui a agricultura está chegando aqui e tem emprego, porque ali no momento da nossa festa, o ano passado teve 40 expositores que montam seus estandes e colocam os seus produtos. Isso é geração de emprego. Então, a pessoa urbana que não conhece agricultura vai lá e fala, ó, esse aqui eu posso atuar nesse ramo aqui que tem, ou essa aqui tem uma vaga de emprego. Então, trazer a sociedade junto com a gente para ver que tem emprego, que tem uma cadeia, tem um setor que demanda gente. E o outro objetivo também é chamar os investidores de fora. Quando a pessoa vem de fora, quer conhecer Roraima, e vê uma festa dessa, onde já chega lá, opa, o cara está colhendo soja aqui, eu estou vendo ele colher soja, está colhendo 60, 65 sacos por hectare, produz aqui em Roraima. E aqui eu posso investir que eu tenho uma revenda de máquina que vai me dar assistência, eu tenho uma empresa que vai me fornecer insumo, eu tenho um governo que está incentivando. Opa, aqui é o lugar que eu quero ir. Então são esses objetivos que a gente faz todo ano e é um prazer sempre receber a sociedade como todo. A gente tem sempre um almoço no sábado, lá no meio-dia. Vai ser um prazer receber você lá também, velho. Vamos estar lá. A gente comemora, é um ambiente que a gente vai trocar experiências com produtores, vai os parlamentares, vai o governador, vai os prefeitos. Justamente é uma festa para a gente comemorar mais um ano de trabalho. E a sociedade também, a gente quer compartilhar isso aí com toda a sociedade. E a gente tem que comemorar. Esse negócio de conquista sem comemoração é meio egoísta, né? Pô, é tanta coisa boa. O pessoal só fala de desgraça. Quando acontece coisa boa, fica todo mundo calado, então tá na hora de a gente falar das coisas boas. E o evento ele começou lá em 2013, pequeno, para justamente nesses objetivos. Começou quando vai desenvolvendo a agricultura, vai aumentando a área, vai aumentando o emprego. 2013 é a 12ª edição. Ficou, 13ª edição. Isso, ficou 1 ano, 2 anos a pandemia já não fez. Ok. Mas, assim, tá tomando proporção porque tá tendo empresa que tá vindo investir aqui, né? Você vê no distrito industrial, você vê as revendas de marketing, cada ano que passa toma uma proporção. E, Murilo, interessante que, por exemplo, não é um evento barato. Já tive outras aberturas de colheita e você tem lá várias empresas mostrando seus equipamentos, mostrando seus implementos, tudo fazendo. E a gente nota que cada vez menos, não que não seja importante, é um bom parceiro, o governo do estado, a prefeitura, sempre são bons parceiros, mas a gente vê a vontade do empresário de querer estar participando, mostrando a sua marca, né, mostrando aonde que ele está no processo, né, se fazendo presente, Sim. Coisa que não tinha. Né? Você antigamente dependia muito, não, eu preciso do patrocínio do governo, ou do patrocínio da prefeitura. Se não tiver patrocínio, não tem festa. Para mim isso não é empreendedorismo, isso aí você só consome e transfere para alguém pagar a conta. Isso aí não é característica do empresário. Mas está chegando aqui no final do nosso bate-papo e tem uma pergunta que a gente não deixa de fazer para ninguém que passa por aqui. Né? Volto a dizer para ti, você é um cara entusiasta, mas um cara de um perfil bem discreto. Você é um cara que acredita, né, que está mais no trabalho do que no barulho, mesmo estando à frente de uma associação, que hoje é a associação que, querendo ou não, grande construtora dessa mudança de modelo econômico no Estado. Né? Hoje o Estado não é mais conhecido como Estado contra-cheque, hoje é conhecido como Estado da soja, da fronteira, não vai ser nunca maior, mas pode ser a melhor fronteira agrícola. Então, qual é a mensagem que você dá para aquelas pessoas que estão te vendo? Muitos conhecem a tua história, né, por ter vindo de outros centros produtivos, né, e que esteja olhando para Roraima, mas ainda esteja meio dizendo, não, peraí, eu vou, não vou, será que esse negócio é sério mesmo? Porque é normal, sim, né? Sim. O dinheiro não aceita desaforo, então qual é a mensagem que você traz para essas pessoas que estão com a intenção de pelo menos conhecer? Mas tem muita gente, é um negócio que eu digo aqui, tem muita gente em Roraima
que acredita menos em Roraima do que as pessoas que estão indo de fora. E gente com potencial de investimento, gente com terras maravilhosas, qualquer um gostaria de... Não, me passa essa terra aí para eu fazer alguma coisa. Então a gente tem muito ainda enraizado esse negócio da desconfiança em produzir. Então qual assim, o conselho que você daria, né, ou uma dica que você queira dar para quem tem essa visão de fora e os que estão aqui dentro também, não é só a turma de fora não. Eu levo muito uma filosofia por ter passado pelo Mato Grosso, a gente acompanhou o desenvolvimento do Mato Grosso também, e hoje estamos acompanhando o desenvolvimento de Roraima. Uma filosofia que eu levo é o seguinte: o local se transforma por pessoas. Não existe, pode estar um lugar melhor no mundo se não tiver pessoas boas trabalhando e superando os obstáculos, não vai para frente. Muitos dos investidores vêm aqui e começam a fazer conta. Não, mas lá no Pará está assim, assim, assado, aqui está assim, assim, assado, é mais barato, tal. Faz a conta, faz o tal do payback lá, aquelas contas lá todas. Só que eu sempre digo assim, nós hoje, os nossos produtores aqui, nós estamos num movimento, uma vontade política, isso eu falo desde governadora, dos deputados estaduais e alguns federais, que eles querem ver o desenvolvimento. Então, eu acho que a sociedade inteira ela quer ver o Roraima se destacando. Então, quando a gente chega aqui e vê esse sentimento, nos desperta uma vontade de trabalhar e fazer dar certo. Então, a região onde você está se faz por pessoas. Você tem vontade de batalhar e fazer. E o clima, né? Assim, o clima nos ajuda muito. Ajuda muito. Os obstáculos a gente vai superar, a gente consegue superar. Então, a mensagem, acho que eu vou deixar aqui é que onde tem pessoas boas, e hoje o estado de Roraima tem muitas pessoas boas aqui, a gente consegue superar isso aí, consegue fazer se destacar cada vez mais. Murilo, mas tem uma coisa que eu acho que você fecha com chave de ouro. E tem gente que dá pouca importância para isso, principalmente é uma visão equivocada que algumas pessoas têm, de que o empresário ele é um cara egoísta, que ele não visualiza pessoas, que ele acha que a conquista dele é só dele, que ninguém fez parte daquilo, né? E acaba, vamos dizer, perdendo a oportunidade, o mercado perde a oportunidade de conhecer pessoas que podem revolucionar o mercado. E nós estamos passando por uma revolução, né? O gestor público, ele passa. Os nossos negócios não. O governador aí que está há 6 anos. Então vai chegar uma hora que ele vai voltar para o negócio dele, ele é produtor. Sim. E com certeza ele vai encontrar um cenário que ele também ajudou a construir melhor do que há 6 anos e meio atrás. E que os outros que estão com ele querem comemorar junto. Não fica aquele negócio, não, eu estou bem, mas o outro está bem, esse tem que se ferrar. Porque é uma cultura egoísta, né, desnecessária, que acaba trazendo tudo isso. Então, Murilo, quero te agradecer pela participação. Tá? Na próxima segunda a gente vai estar junto com mais, a gente deve falar, combinamos com o Murilo aqui, que a gente vai trazer mais pessoas do agro, para falar um pouquinho, já que a gente está nesse período aí da colheita, para ouvir outros depoimentos também e mostrar, pessoal, Roraima é um foguete que não tem ré. Agora, para que não tenha ré, a coragem, a motivação, a empolgação e principalmente a responsabilidade do empresário que é discriminado no Brasil. Hoje, você ser empresário no Brasil é quase sinônimo de criminoso, que eu considero um tremendo absurdo, tá? Porque é a gente que paga o salário desse monte de gente que está aí para nos ajudar. Não nos atrapalhe, que esse Brasil não tem ré e vai muito além do que a gente pode imaginar. Até a próxima segunda. Um abraço.